Se você estivesse no meio da madrugada e percebesse algo estranho em uma pessoa totalmente calma, você saberia dizer o exato momento em que o perigo começou? Às vezes, o mal não faz barulho, não dá sinal e nem parece ameaçador à primeira vista. Ele simplesmente se aproxima em silêncio. Hoje eu vou te contar a história real de uma jovem da Coreia do Sul que planejou algo inacreditável, escondida atrás de uma rotina perfeitamente comum, e como uma simples corrida de táxi acabou com o plano que ela levou meses para estruturar. O que era para ser apenas mais um plantão de trabalho de madrugada na cidade de Busan virou o começo de uma investigação de assassinato. Nas primeiras horas do dia 27 de maio de 2023, por volta das 3 da manhã, um taxista noturno aceitou uma corrida no centro da cidade. Naquela região e em um horário desses, o normal seria pegar pessoas voltando de bares ou casais aproveitando o fim de semana, algo muito comum na rotina da Coreia do Sul. Mas quem acenou para o carro foi uma jovem muito baixa e franzina. Ela parecia ser quase uma adolescente do ensino médio, o que por si só já era bastante incomum para alguém andando sozinha no meio da rua às 3 da manhã. O que mais chamou a atenção do motorista, no entanto, foi a mala enorme que ela tentava arrastar pelo asfalto. A bagagem parecia pesada demais para o tamanho dela. O homem chegou a descer do veículo e se oferecer para ajudar a colocar a mala no porta-malas, mas a garota recusou no mesmo instante e fez questão de colocar tudo sozinha no carro. Assim que entrou, ela deu o endereço de um parque ecológico bem isolado, pertinho do rio Nakdong, um lugar que ninguém costuma frequentar durante a madrugada. O taxista fez o trajeto em silêncio, mas quanto mais ele pensava na situação, menos sentido aquilo fazia. Por que uma menina com cara de estudante estaria indo para um bosque deserto às 3 horas da manhã, carregando uma mala imensa e pesada? Assim que ela desceu no local e se enfiou no meio das árvores, o motorista tomou uma atitude que mudou tudo. Em vez de ir embora procurar outra corrida, ele ligou direto para a polícia e relatou o que tinha acabado de presenciar. As autoridades foram até o parque poucas horas depois, por volta das 6 da manhã. Não demorou muito para os agentes caminharem um pouco pela vegetação e encontrarem sacos de lixo com os restos mortais de uma mulher. Para entender como uma garota aparentemente inofensiva foi parar no meio de um matagal com uma mala de madrugada, a gente precisa voltar um pouco e olhar para quem era essa pessoa. O nome dela é Yoon Yoo-jung. Na época ela tinha 23 anos, embora a fisionomia fosse de alguém bem mais nova. Identificar a Yoo-jung foi uma tarefa rápida para a polícia, porque a Coreia do Sul é um dos lugares com maior densidade de câmeras de segurança do mundo. Quase cada metro de rua é monitorado. Por causa da gravidade extrema do caso, as autoridades decidiram divulgar o nome e a foto dela para o público, algo que só acontece por lá em situações muito específicas. A partir dali, a imprensa começou a cavar o passado da jovem e o que descobriram foi o retrato de um isolamento quase absoluto. Yoo-jung nunca teve uma relação próxima com os pais e acabou sendo criada pelo avô. As pessoas que estudaram com ela no ensino médio lembravam dela como uma pessoa totalmente invisível no colégio. Ela não conversava com os colegas, não participava de nada e apenas assistia às aulas antes de ir embora em silêncio. Não era um caso de bullying. Os próprios alunos disseram que até tentavam puxar assunto, mas ela respondia apenas com um sim ou não e se afastava. Quando a escola acabou, a situação só piorou. Enquanto a maioria dos jovens seguiu para a faculdade ou arrumou um emprego, a Yoo-jung se fechou dentro de casa. Foram cerca de 3 anos sem estudar, sem trabalhar e praticamente sem pisar na rua. Para o avô, ela dizia que estava se preparando para concursos públicos e procurando vagas na internet, o que evitava cobranças mais severas. Ela chegou a fazer uma entrevista de emprego nesse período, e o relato do recrutador mais tarde foi bem desconfortável. No e-mail e no currículo, a Yoo-jung tinha escrito que era uma pessoa comunicativa e pronta para trabalhar em equipe, mas na hora da conversa presencial ela mal conseguia encarar o entrevistador ou responder a perguntas simples. Ela não conseguiu a vaga, é claro. Na cabeça dela, o motivo do fracasso tinha sido a falta de fluência no inglês. O idioma acabou virando uma obsessão pessoal, uma espécie de barreira mental que ela usava para justificar o fato de estar completamente estagnada na vida, enquanto todas as outras pessoas da idade dela continuavam avançando. Passando dias e noites inteiras trancada no quarto na frente do computador, o interesse da Yoo-jung começou a migrar para um lado muito sombrio. Ela passou a consumir de forma obsessiva conteúdos sobre crimes reais, programas policiais, livros e documentários sobre homicídios. Só que, diferentemente da maioria das pessoas que assiste a esse tipo de material por
mera curiosidade ou pelo interesse na investigação. A Yu Jung começou a se fascinar pelos próprios criminosos. Com o tempo, a mente dela começou a flertar com uma ideia fixa e perturbadora. Ela queria saber qual era a sensação exata de tirar a vida de um ser humano. Ela não tinha uma desavença específica com ninguém, era simplesmente uma curiosidade doentia que ela decidiu transformar em um plano prático. O problema para ela era encontrar uma vítima. Como ela não saía de casa, não tinha amigos e não conhecia ninguém, a Yu Jung precisou criar uma forma de atrair alguém até ela sem levantar suspeitas. Foi aí que a obsessão antiga pelo inglês voltou a entrar na história. Ela baixou um aplicativo de celular muito popular na Coreia do Sul, usado para conectar pais a professores particulares. O mercado de aulas particulares lá é gigantesco porque as famílias investem pesado no futuro acadêmico dos filhos. Criando um perfil falso, a Yu Jung se passou por uma mãe que estava procurando uma tutora de inglês para a filha adolescente. Ela navegou pelo aplicativo até encontrar o perfil de uma jovem universitária que dava aulas em casa para ajudar a pagar os estudos. A Yu Jung enviou uma mensagem para essa professora. No primeiro momento, a universitária recusou o trabalho porque a casa ficava muito longe da região onde ela morava, mas a falsa mãe insistiu. Ela disse que faria questão de levar a própria filha até o apartamento da professora e prometeu pagar um valor muito acima da média. Sem desconfiar de absolutamente nada, a professora acabou concordando e passou o endereço do apartamento onde morava. A armadilha estava pronta, planejada nos mínimos detalhes por uma pessoa que passou meses estudando como cometer o crime sem deixar rastros. Dia 26 de maio de 2023, por volta das 6 da tarde, o plano começou a ser executado. A Yu Jung comprou um uniforme escolar pela internet e vestiu as roupas para se passar pela garota que faria a aula. Como ela era baixa e tinha um rosto muito jovem, o disfarce funcionou perfeitamente. Ela bateu na porta da professora, que abriu a porta sem desconfiar de nada ao ver uma suposta aluna de uniforme na sua frente. A Yu Jung entrou no apartamento e olhou em volta. A primeira pergunta que ela fez para a professora foi se ela morava sozinha ali. No momento em que a jovem confirmou que não havia mais ninguém no imóvel, a Yu Jung tirou uma faca que trazia escondida na roupa e atacou a mulher. O que aconteceu depois do ataque mostrou que, apesar de ter passado meses idealizando aquele momento, a Yu Jung não estava nem de longe preparada para lidar com a realidade do que tinha feito. As câmeras de segurança do prédio registraram os passos seguintes com uma clareza impressionante. As imagens mostram a garota saindo do condomínio de forma calma, caminhando até a própria casa para pegar uma mala grande e depois retornando ao local do crime. No caminho de volta, ela parou em um mercado e comprou sacos de lixo, produtos de limpeza e facas adicionais. Ela passou horas dentro do apartamento da vítima, tentando limpar a cena do crime e acomodar o corpo dentro da mala, antes de sair de madrugada e chamar aquele táxi que mudou os rumos da história. Quando a polícia prendeu a Yu Jung poucas horas depois no parque ecológico, ela percebeu que a realidade do sistema judiciário não parecia em nada com os documentários que ela assistia na internet. Durante os primeiros interrogatórios, a frieza deu lugar a uma tentativa desesperada de inventar desculpas. Primeiro, ela disse aos investigadores que tinha tido um surto de amnésia e não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Quando a polícia mostrou as filmagens das câmeras de rua cobrindo todo o trajeto dela, ela mudou a versão e afirmou que um homem desconhecido tinha invadido o apartamento, assassinado a professora e a obrigado a transportar a mala sob ameaça. Obviamente, nenhuma das histórias fazia o menor sentido. O histórico de buscas do computador dela, as compras no mercado e os registros do aplicativo de aulas desmontavam qualquer mentira em questão de minutos. Pressionada pelos peritos, a Yu Jung finalmente confessou a verdade. Disse que tinha cometido o crime porque queria saber como era a sensação de matar alguém. Os psicólogos e investigadores que analisaram o caso apontaram ainda outro fator determinante. A escolha da vítima não foi totalmente aleatória. A professora era uma universitária dedicada, jovem, fluente em inglês e construindo o próprio caminho na vida. Para Yu Jung, que vivia trancada em um quarto sem perspectivas e alimentando um ressentimento profundo, a vítima representava exatamente tudo aquilo que ela gostaria de ser, mas não conseguia. No final de 2023, a Justiça da Coreia do Sul condenou Jung Yoo-jung à prisão perpétua. O caso chocou o país e gerou debates intensos sobre os perigos do isolamento social extremo na juventude e como a obsessão por conteúdos criminais pode afetar uma mente que já está desconectada da realidade. Olhando para essa história toda, o que mais chama a atenção é como uma vida inteira de silêncio e isolamento pôde terminar de uma forma tão trágica para uma
pessoa que não tinha nada a ver com os problemas dela. O que você acha que passa pela cabeça de alguém para planejar algo assim? Deixe o seu comentário aqui embaixo com a sua visão sobre esse caso. Se você gostou da forma como essa história foi contada, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.